Olá, coleguinhas, muito bem? Então nós estávamos falando no último vídeo sobre os tecidos do corpo. E cada um dos tecidos do corpo vai formar, ou melhor, a junção de vários tecidos diferentes formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas, né? Os sistemas, portanto, né, a divisão principal aí, digamos assim, os principais sistemas do corpo são estes aqui: sistema tegumentar, muscular, esquelético, nervoso, cardiovascular, respiratório, digestório, excretor, reprodutor, endócrino, linfático. Alguns nomes aqui nós precisamos explicar melhor do que se trata. Por exemplo, o sistema tegumentar. O que seria o sistema tegumentar? Ora, o sistema tegumentar é o sistema da pele, certo? Ou seja, a pele que vai ser composta aí por camadas, as camadas popularmente faladas, né? Epiderme, derme, hipoderme, certo? Hoje em dia a hipoderme ou a camada subcutânea, ela não é considerada exatamente uma camada da pele, certo? Entretanto, para a definição padrão, para a maioria aí das pessoas, o conhecimento que define epiderme, derme e hipoderme como camadas da pele é um conhecimento padrão e mais difundido, mais falado e é suficiente, digamos assim, quando se fala em termos de anatomia básica. Quando formos avançando, podemos diferenciar melhor o que é a hipoderme, o que é a pele e assim por diante. Bom, então, o sistema tegumentar é o sistema da pele, certo? Sistema muscular, ele não diz respeito a todo tipo de músculo do corpo. Ele diz respeito apenas aos músculos que são os chamados músculos esqueléticos, certo? Por quê? Os músculos esqueléticos são aqueles músculos do corpo que estão conectados no esqueleto, ou seja, conectados nos ossos através dos tendões. Portanto, são os músculos que exercem a movimentação do corpo e ajudam também, claro, na sustentação e proteção do corpo. Agora, os músculos esqueléticos não são o único tipo de músculo que nós temos no corpo. Por exemplo, o nosso sistema, por exemplo, digestório, ele também é composto praticamente 100% de músculo, certo? Sua maior parte, 90% de músculo, porque todo o trato gastrointestinal, o esôfago, o próprio estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, tudo é feito de músculo, certo? Só que é um outro tipo de músculo. Enquanto o músculo esquelético é chamado de músculo estriado, né? Porque ele tem essas estrias, certo? Ele tem essas linhas, ele tem uma textura, né? O músculo do sistema digestório, aqui no caso, é um músculo liso, certo? Liso justamente porque tem que atravessar, né? As coisas passam através dessa, entre aspas, tubulação e as coisas precisam fluir, digamos assim. Então é o chamado músculo liso. Bom, fora o músculo liso do sistema digestório, nós também temos músculo liso, por exemplo, no sistema urinário, a bexiga. Nós temos músculo liso no sistema cardiovascular, as artérias possuem músculo liso. E o músculo liso ele é um músculo que tem a capacidade de fazer movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos, ou seja, é um tipo de movimento que ele meio que vai empurrando o conteúdo daquilo que está ali dentro, né? Passando ali por dentro, certo? Então, nós temos vários tipos de músculo no corpo. Nós temos os músculos do sistema tegumentar, a própria pele, os pelos, né? Você sabe que os pelos, em determinadas situações, eles arrepiam, não é isso como as pessoas falam? Então, cada pelinho do corpo tem um micromúsculo, um músculo bem pequeno que faz a elevação daquele pelo, que faz aquele pelo ficar com aquele aspecto, digamos assim, arrepiado, né? Então, existem dezenas de milhares de músculos espalhados pelo corpo.
Agora, o músculo, o sistema muscular em si, ele é composto por 600 músculos apenas, que são os músculos estriados esqueléticos, são aqueles que fazem a movimentação do corpo, certo? Sistema esquelético, portanto, é o sistema dos ossos, que não é apenas para sustentação e proteção. O músculo, ele tem o osso, os ossos, eles têm uma função importantíssima, por exemplo, em abrigar a medula óssea. Esse tecido chamado de medula óssea, que você talvez já tenha ouvido falar em algum momento, é aquele tecido onde o sangue é produzido. Então veja que o sistema esquelético ele vai além apenas de estruturas minerais que sustentam o corpo, certo? Ele tem funções além disso. O sistema nervoso é o sistema não só do cérebro, mas como de todo o encéfalo, que a gente vai ver depois que é composto por cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, e também a medula espinhal, por onde passam ali todas as informações e impulsos elétricos que vão do corpo para o cérebro, e os nervos e terminações nervosas e os gânglios, que estão espalhados pelo corpo e permitem a gente sentir o calor, a dor, o frio, fazer a movimentação do corpo e assim por diante. Sistema cardiovascular poderíamos separar em dois, sistema cardíaco e sistema vascular, né? O cardio é do coração, o vascular é das veias e artérias, que são a rede de vasos sanguíneos que percorrem por todo o corpo, levando o sangue com oxigênio, com nutriente, com açúcar, com gordura e etc. Certo? Tudo absolutamente que o corpo precisa e é transportado pelo corpo, o sistema cardiovascular faz essa função. Então, o sistema cardiovascular tem uma função de transporte, uma função de levar para as células, as trilhões de células do corpo, levar tudo o que as células precisam para sobreviver, para produzir a energia, produzir o ATP e assim poder subsistir, certo? O sistema respiratório, portanto, vai estar intrinsecamente conectado com o sistema cardiovascular. O sistema respiratório, esse sistema dos pulmões, ele vai estar conectado com o sistema cardiovascular porque o sistema respiratório serve justamente para colocar o sangue no sistema cardiovascular. Existem pessoas até que consideram como sendo um sistema só, certo? Porque eles são intrinsecamente relacionados. Nós falamos até que existe uma circulação entre o coração e o corpo e o coração, e entre o pulmão e o coração e o pulmão, certo? Bom, fora isso nós temos o sistema digestório. Assim como o pulmão ele manda o sangue, ele coloca o oxigênio no sangue através de processos de transporte, né, lá nos alvéolos pulmonares, que você vai entender mais para frente. O intestino, ou melhor, o sistema digestório vai fazer a mesma coisa. A função do sistema digestório é colocar aquilo que você come dentro do seu sangue, certo? A água que você bebe vai para dentro da sua corrente sanguínea, vai para dentro do seu sistema cardiovascular, através do seu sistema digestório. Você bebeu a água, ela foi para o seu estômago, desceu para o intestino. Lá no intestino, ela vai ser absorvida pelas paredes do intestino e ser jogada na corrente sanguínea. Então, a água entra na corrente sanguínea e futuramente ela vai ser filtrada. Essa filtragem, portanto, ela vai acontecer no que nós chamamos de sistema excretor, que não tem a ver com fezes. Veja, as fezes são excreção, assim como o suor, assim como outras coisas no corpo. Tudo que é colocado para fora de algo é uma excreção, certo? Então a saliva é uma excreção, o suor é uma excreção, as fezes são uma excreção. Mas quando nós falamos desse sistema excretor, nós não estamos falando das fezes, nós não estamos falando do suor, nós não estamos falando da saliva, nós estamos falando da urina.
Então, o sistema excretor é o sistema que excreta a urina. É o sistema, na verdade, da filtragem da urina. Observa aqui nessa imagem que está separado excretor e urinário. E por que está separado o excretor de urinário? Porque o excretor ele está relacionado à filtragem do sangue nos rins. Enquanto o urinário ele já está relacionado ao momento em que essa urina ela sai do rim, vai para a bexiga e então é excretada, certo? Então, quando falamos em sistema excretor, estamos falando de uma coisa mais completa. Quando falamos de sistema urinário, estamos falando mais propriamente de como a urina é removida ali dos rins e jogada fora. Agora, claro que no geral, no dia a dia, nas nomenclaturas que a gente vai ver por aí, essa separação não é muito clara e não tem problema nenhum você chamar excretor de urinário e urinário de excretor. Você pode entender os dois como a mesma coisa, porque na prática é isso que acontece. Tá? Aí nós temos, juntamente ali com o sistema excretor, com o sistema urinário, compartilhando algumas estruturas, nós temos o sistema reprodutor, que fica ali também na região da pelve. Tem o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, né? O sistema reprodutor masculino, ele compartilha ali a uretra, que é por onde sai a urina, e pela uretra também do homem vai sair o sêmen, né? Enquanto no sistema reprodutor feminino essa junção não acontece, tá? Então a uretra feminina ela não é a vagina, tá? São coisas separadas. Aí você tem também o sistema endócrino que está representado aqui, ó. O cérebro está aqui, mas na verdade não é o cérebro que faz parte do sistema endócrino, tá? Na verdade, o cérebro está aqui por conta das glândulas que fazem parte do sistema endócrino e que estão presentes no cérebro, como a glândula hipófise, que é a glândula mestra do corpo, controla a produção de hormônios, inclusive de outras glândulas. Ela produz vários tipos de hormônios e também a glândula pineal, que produz o hormônio do sono. Ou seja, sistema endócrino está relacionado diretamente ao sistema da produção dos hormônios. E, por fim, temos o sistema linfático. O sistema linfático é o sistema onde o líquido linfático vai ser transportado pelo corpo e vai estar altamente relacionado à parte imunológica.